Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estamos aqui para iniciarmos mais uma aula. E hoje o nosso assunto é tabelas e gráficos. Isso mesmo, você já parou para pensar de onde vêm as informações que contém nesses gráficos e nessas tabelas? Hoje, nas nossas aulas, nessas sequências de 3 aulas, nós vamos aprender muito sobre isso. Vamos aprender conceito, como construir e depois nós vamos fazer as nossas atividades. Tudo bem? Conto com você até o final dessas aulas. Vem comigo agora aqui no slide. Tabelas e gráficos. Tabela. Nós vamos iniciar falando sobre as tabelas. É uma estrutura que utilizamos para organizar dados, que são informações sobre determinados assuntos. Toda tabela é formada por linha e coluna. Nela temos a célula, que é a junção de linhas e coluna. É na célula que inserimos as informações, ou seja, os dados. Para indicar a quantidade de linhas e colunas que uma tabela possui, utilizamos a seguinte referência: linhas versus coluna. Observe a tabela abaixo. Temos 7 linhas e 3 colunas, ou seja, 7 versus 3, né? Aí você pode observar. Na setinha, na coluna, né, está indicando uma coluna. Nesse caso, a coluna central, a coluna que está no centro. Mas se nós seguíssemos a seta, ou para a direita ou para a esquerda, nós também estaríamos visualizando uma coluna. Temos também as linhas, observem aí, as linhas. E essa setazinha que está toda na verde, está indicando a nossa célula, que é onde nós inserimos as informações da tabela. Agora, vem aqui comigo. Observe aqui, nós temos uma tabela, isso mesmo. Nessa tabela, nós temos, né, 2 colunas. Observe aqui, 2 colunas, isso mesmo, olha só. Primeira coluna é toda essa parte aqui. Segunda coluna também. Perceberam? Nessa aqui nós temos as linhas também. Observaram? Temos as linhas que estão, né? Todas as linhas. Nesse caso nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. E aqui nós temos 2 colunas, 6 versus 2, né? E nós temos as células, nelas estão contidas as informações. Aqui são as regiões e aqui são as pessoas que vieram, né, de outras regiões. Por quê? Qual é o título dessa tabela? O fluxo migratório nas regiões brasileiras. Isso mesmo, as nossas tabelas, elas também têm que conter um título. Olha aqui, a tabela deve possuir um nome que indicará o assunto do qual ela traz informações e deve ser informar na primeira linha. Observaram? Né? Estamos aí, nós temos uma tabela, a estrutura dessa tabela. Nós temos 2 tipos de tabela que são classificadas em simples, que é exatamente a que eu mostrei aqui para vocês, o fluxo migratório das regiões brasileiras do ano de 2005 e 2010. E temos também um outro tipo de tabela, que são as tabelas de dupla entrada. E agora eu quero que você venha aqui comigo também. Olha só, aqui nós temos, né, uma tabela de dupla entrada. Temos o título, né, e temos aqui a tabela de dupla entrada. Porque aqui eu tenho um tipo de informação que são as equipes, né? Eu tenho equipe A, equipe B, equipe C, equipe D.
E aqui eu tenho a informação da arrecadação que foi feita na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, né? A arrecadação de livros por equipe na última semana. Então, essa foi a arrecadação de livros que foi feita. Por exemplo, se eu quiser saber uma informação contida dentro dessa tabela, né? Por exemplo, a equipe B, quanto que ela arrecadou de livro na quarta-feira? Então, eu preciso localizar essa informação. O que eu tenho que fazer? Saber onde está a equipe B. Equipe A, equipe B. Localizei a equipe B, vou localizar a quarta-feira. Segunda, terça, quarta, referente à equipe B. Certinho? Encontrei aqui, né? Localizei a minha informação. Quantos livros foi arrecadado? 3 livros. Se eu quiser saber uma outra informação, quantos livros a equipe A arrecadou de livros na sexta-feira? Então, eu tenho que localizar, né? Equipe A, tudo da equipe A vai estar nessa linha. Na sexta-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Muito bem, sexta-feira. Quantos livros foi arrecadado na sexta-feira? 5 livros. Muito bem. E assim sucessivamente, né? É uma forma que eu encontro para fazer as leituras de uma tabela, identificar as informações contidas nessa tabela. E agora nós vamos ver sobre os gráficos. Veja comigo. Gráficos. As tabelas são utilizadas como referência para a construção de gráficos que remetem aos dados que a tabela possui. Dessa forma, podemos dizer, então, que os gráficos são uma representação de informações obtidas em pesquisas para facilitar a leitura dos dados apresentados na tabela, né? Ou seja, as informações contidas na minha tabela, eu posso transformá-la em um gráfico, ou vice-versa, né? Vamos ver aqui. Os elementos dos gráficos. Nós temos nos gráficos o título, né, que apresenta de forma clara e direta o que as informações presentes no gráfico apresentam e algumas vezes a unidade de medida usada para essas informações ou algumas transformações para ela. Na legenda, é usada para indicar as informações apresentadas no gráfico, separadas por cor ou por hechura. Temos também a fonte de pesquisa, o site, o blog, a página, o jornal, revista ou qualquer outra fonte para a construção desse gráfico. Então, esses são os elementos necessários, né, para o gráfico. Nós também temos uma variedade de tipos de gráficos, isso mesmo. Por exemplo, nós temos os gráficos de coluna e de barra. Um gráfico de coluna exibe um conjunto de colunas verticais agrupadas por categoria, enquanto um gráfico de barra mostra um conjunto de barras horizontais, também agrupadas por categoria. Exemplo aqui, nós temos aqui, eu trouxe para você ver, um gráfico de barras e que também pode ser um gráfico de colunas. Quando eu tenho ele na vertical, eu tenho um gráfico de coluna. Quando eu viro para horizontal, eu vou ter um gráfico de barras. Certinho? Olha só aqui. Então, é muito simples de identificar. Quero também falar para vocês que esse gráfico, ele pode ter dupla barra ou dupla coluna, se ele tiver mais de uma informação contida nele também. Veja só aqui comigo. Gráfico de coluna. Fluxo migratório da região brasileira. Professora, por que nós estamos tanto falando sobre migração?
Ah, deixa eu te falar. Lembra da aula de geografia que você teve alguns dias atrás? Você não estudou em geografia sobre os fluxos migratórios? Então, eu trouxe essas informações para te relembrar, né? Eu acredito que a aula foi maravilhosa, então nós vamos relembrar. Então, nós estamos falando sobre o fluxo migratório da região brasileira nos anos entre o ano de 2005 e 2010. Veja aí esse gráfico. Esse aí, nós temos um gráfico de coluna, certinho, né? Com apenas uma só coluna, né? Para representar o norte, o nordeste, o sudeste, o sul e o centro-oeste. E ele, quais são as informações que ele tem? Pessoas que vieram de outras regiões. Temos também o gráfico de colunas com dupla, né, coluna. Aí ele já está representando as pessoas que vieram de outras regiões e pessoas que saíram das suas regiões para outra região. Tudo isso dentro do nosso país, né, brasileiro, nosso país Brasil. Gráficos de barra. Olha aí a mesma informação agora em forma de barra. Estão vendo que também tem as mesmas informações? Pessoas que saíram para morar em outra região e pessoas que vieram de outra região. Temos também o gráfico de linha. Estão vendo o gráfico de linha? O gráfico de linha exibe um conjunto de pontos conectados por uma linha. Geralmente são usados para representar grandes quantidades de dados que ocorrem em um período de tempo contínuo. Observe a mesma informação, o fluxo migratório da região brasileira, em forma de gráficos de linha. E nós vamos parar por aqui, mas nós vamos dar continuidade, mostrar para você outro tipo de gráfico na próxima aula. Te vejo lá, tudo bem?